estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo o peso do pecado ele levou. O peso do pecado ele levou. Meu pai o abandonou, cessou seu respirar, as trevas se encontrou o fim. Jesus entrou nas trevas da morte, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas escrito foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Canções. O nome mais cantado no universo é o nome de Jesus, porque ele venceu a coroa da criação, venceu, na verdade, ele venceu o castigo, a morte que foi impungida, né, sobre a coroa da criação, que são os homens, que somos nós. Ele ali venceu a morte, porque Jesus estava ali, no lugar de Adão. Porque quando Adão pecou, se Jesus tivesse passado as espadas nele e cortado, mandado os anjos fazer isso, a Trindade, mas ele já tinha um plano. Acabaria, o plano dele seria frustrado. Mas Deus já tinha um plano. Alguém ia pagar o preço do pecado. E o preço é altíssimo. É preço de sangue. Sem remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O sangue de Jesus esvaiu-se naquela coroa de espinhos chicotadas, naquela cruz, aqueles cravos. E ali ele estava sofrendo o peso. Isaías profetizando disse que o castigo que nos traz a paz foi dado sobre Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, porque Deus encarnou no homem através do Filho que veio no ventre de uma virgem chamada Maria. Claro que depois que Jesus nasceu, ela não ficou mais virgem, como uma tradição rege. Mas o principal não é isso. É que ele veio ao mundo, trazido por uma mulher santa, em que a semente que foi plantada não foi do homem. Por isso ele não tinha pecado ao nascer. Porque não foi um homem que fertilizou Maria. Foi o próprio Espírito Santo que a cobriu e a fertilizou. E depois José foi avisado por um anjo que tinha acontecido, e ele recebeu ela como esposa e cuidou do filho como se fosse o pai. Claro, oficialmente, dentro das leis humanas, José, descendente da tribo de Davi, era o pai de Jesus humano. Mas aí encerra o papel do pai e encerra o papel da mãe. Porque eles foram veículos, instrumentos para Deus trazer Jesus para ser o segundo Adão. O primeiro Adão Deus fez com a própria mão. Então, antes da fundação do mundo, já estava tudo planejado. Tudo isso foi feito. Mas esse segundo Adão veio como filho do homem. Ninguém poderia pagar o preço, nenhum homem, nenhuma mulher, nem antes, nem durante, nem depois Cristo. Porque se alguém
fosse pagar o pecado crucificado, essa pessoa não era apto, não tinha gabarito, não era digno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nem você, nem eu, nem ninguém. Ninguém. Não tem santo nenhum, não tem mestre nenhum, nem mesmo o pai e a mãe de Jesus poderia assumir esse papel de Salvador, porque o Salvador só existe um, Jesus Cristo, o Senhor. E lá em Atos diz, e não existe acima do céu, embaixo da terra, nem na terra, nenhum nome a quem possamos ser salvos, a não ser em nome de Jesus Cristo, o Nazaré. Porque foi Ele que cumpriu, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que recebeu o castigo que nos traz a paz. Foi Ele que, o castigo que Adão devia receber lá atrás, mas foi marcado para aquela época. Foi estabelecido nos planos do Altíssimo, da Trindade que seria. Foi combinado, mas não foi fácil não. Deus chorou quando ele virou as costas e Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi duro para o Pai. O Pai chorou. Mas disse não. Por amor a você, por amor a mim. Ele disse não. E Jesus disse, mas faça a tua vontade. E Jesus sabia. E ele disse, eu vou enfrentar. Eu vou derrotar Satanás. Se você ler o Evangelho, você vê que até o último momento Satanás tenta dissuadir Jesus da cruz. Mas quando Jesus vai à cruz, Satanás é derrotado. Satanás e seu reino de trevas, que tentou Jesus que tentou Jesus no início do seu ministério, ele é derrotado cabalmente com a morte de Jesus na cruz e a derramar seu sangue ali. Então o derramamento de Jesus, do sangue de Jesus, fez dele o único, porque não tem nenhum outro. Estou repetindo e repetindo e repetindo. Não há nenhum outro que pudesse morrer no seu lugar, em lugar de qualquer um. Pode ser o melhor santo, o melhor guru, o melhor mestre, o melhor entendedor de espiritistas, de espiritualismo, o melhor entendedor de qualquer que seja religião. Tudo não passa de migalhas, trapos de imundícia diante do que Jesus fez. E foi até a cruz, foi até o último momento. E ele venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia.